Boa noite. É uma honra estar aqui fazendo essa live na noite de hoje. É uma noite de celebração aos mortos, ao Dia dos Mortos, não apenas no Brasil, mas em outras localidades. E nós temos uma convidada especial, eu estou esperando logo ela aparecer aqui para conversar conosco. É a Marcelina Almeida. Como eu disse em um story, ela é um dos meus modelos de que professora ser. Vamos ver se nós já temos o convite dela aqui. Acenar para ela. Marcelina, vamos ver se dá certo. Aguardando Marcelina aceitar. Muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas amigas. Samuel está aqui. Cheguei. Do Contemporarte. Marcelina, é um prazer conversar com você, é um prazer dividir essa noite com você, esse momento com você. Você é uma pesquisadora que eu admiro profundamente, desde o momento que eu te conheci, que eu era uma graduanda ainda na ABEC. Para quem não sabe, tem um pessoal da ABEC aqui nos assistindo, mas a ABEC é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, né? E reúne pessoas, pesquisadores, estudiosos do tema, e foi assim que nossos caminhos se cruzaram. Quando eu conheci a Marcelina e conheci a pesquisa, né, da Marcelina sobre o Bonfim e sobre cemitérios portugueses. Mas eu acho que mais importante que eu falar sobre você é você falar sobre você mesma. Quem é a Marcelina? Quem é essa pessoa que se interessa por cemitérios? Por que se interessa por cemitérios? Primeiro de tudo, Maristela, eu quero te agradecer assim, imenso todo esse carinho e afeto que você me dedica, porque eu que na verdade sou sua fã, sua admiradora. Você para mim é uma das meninas mais inteligentes e delicadas e fantásticas que eu já conheci nesse universo, né, dos pesquisadores dos temas que a gente se interessa. Você sempre foi uma pessoa assim de uma delicadeza, de uma gentileza, até para pedir as coisas, para querer um apoio. Você é sempre um amor e assim fazendo trabalhos extraordinários. E para mim era assim, é muito fácil, né, colaborar consigo, porque você é um doce de pessoa, né? Então, na verdade, eu que sou tua fã, né? Eu que sou sua grande admiradora. Pelo fato de eu ter te conhecido ainda me parece que finalizando a graduação e hoje o lugar que você ocupa, né, como uma professora numa universidade pública, fazendo pesquisas assim de grande relevância. Então eu que te devo muito, viu? E ter você como amiga e ter tido essa oportunidade, você me convidar para num dia como esse, né? Porque o dia 2 de novembro tem um significado especial para as pessoas que gostam, que pesquisam o tema da morte, o tema dos cemitérios. Não é que a gente gosta de que as pessoas morram, não é isso, né? A gente, a gente se interessa por esse assunto e essa é uma data simbólica, né? É um calendário festivo em que a gente pode, de alguma maneira, perceber como que as pessoas lidam com o tema da morte. Então, eu fiquei muito feliz quando você me convidou e estou mais feliz ainda de estar aqui nessa oportunidade conversando com você e com os nossos colegas, os nossos pares. Mas quem é a Marcelina, né, que a Mari perguntou? Eu sou uma historiadora, eu moro aqui em Belo Horizonte,
desde que nasci, percebe o meu sotaque. Tem umas misturebas assim no sotaque, tem gente que acha até que eu sou baiana, mas eu sou mineira mesmo, tá? Com todo prazer e carinho que teria de ser baiana, né? Eu adoro os baianos também, um povo muito querido. Mas eu sou aqui de Belo Horizonte, estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, a minha formação inteira foi lá, graduação, mestrado e doutorado. Iniciei os meus trabalhos de pesquisa muito voltado para a história da arte, era o meu interesse primeiro, assim, que na verdade eu nunca abandonei, né? Sempre é um tema que sempre esteve comigo na minha trajetória. E dentro desse percurso da universidade, convivendo com outros pesquisadores, com outros professores, professoras a quem eu devo muito, né? Eu gostaria aqui de citar o nome delas. Uma delas é a professora Marília Andrés, que foi minha orientadora na graduação. Depois a professora Eliana Dutra, que foi minha orientadora no mestrado. E, finalmente, a professora Dalgis Arantes, que foi minha orientadora no doutorado. São essas 3 mulheres que são responsáveis por me ajudarem a definir as minhas escolhas, né, de que eu comecei com uma pesquisa voltada para a história da arte e fui meio que assim conduzido por projetos que elas desenvolveram e me estimularam. Eu fui chegando, eu fui me aproximando do cemitério, do tema da morte. E hoje eu sou professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade Estadual aqui de Minas. Eu atuo na escola de design. Eu não sou designer, então não sei fazer o que os designers fazem. Mas eu compreendo, colaboro. porque eu trabalho no departamento de música e não sou da Não, música. nós, historiadores, parecemos água, né? A gente vai assim filtrando, né? Então, na escola de design, eu trabalho com as disciplinas teóricas e voltadas para o estudo de cultura material, a própria história do design. E dentro dessas pesquisas que a gente acaba desenvolvendo aqui dentro da universidade, eu sempre encontro um jeito de fazer essa interlocução com a história da morte, a história dos cemitérios. E um deles é esse projeto de pesquisa e extensão que eu desenvolvo aqui, já tem bastante tempo, que resulta nas visitas guiadas ao cemitério do Bonfim, que é um cemitério importante aqui da cidade, é o primeiro cemitério que nasce junto com a cidade, né? Não foi o único, né? Se a gente for estudar a história da localidade, a cidade é planejada em cima de alguma coisa, né? Em cima de algum outro lugar. Mas se pensando a cidade, né? Dentro da sua história, ele é o primeiro, ele é do finalzinho assim, do século XIX, e ele tem uma história muito legal, muito bonita. É claro que é uma história também cheia de silêncios e de exclusões, como é a vida, né? E é esse cemitério que é o meu objeto de investigação nesse projeto. Ou seja, eu faço milhões de outras coisas, né, na universidade. Mas, especialmente em relação aos temas voltados para a morte, é esse projeto de pesquisa e extensão. Ele é um projeto de pesquisa e extensão. E a extensão são as visitas guiadas ao Bonfim, que já existem dentro da universidade desde 2012. Então, é um projeto longevo, né? Hoje, né, em razão da pandemia, a gente está com as atividades de extensão suspensas, mas eu espero que em breve, assim, espero, né? É o projeto nosso, né, Mari? De que as coisas estabilizem, que a gente, pelo menos, consiga voltar para as atividades um pouco parecidas como elas eram antes, porque eu não acredito que nunca mais voltaremos ao que era. Enfim, é isso, pronto, falei. Para muita gente, gera um estranhamento falar sobre morte
e pensar sobre temas funerários e pensar sobre cemitério enquanto espaço de pesquisa, em especial enquanto espaço de arte, né? O Contemporarte é um grupo de pesquisa de arte contemporânea. Então, eu acabo, às vezes, tendo esse questionamento como pensar esse espaço como um espaço de arte e como um espaço ainda de arte contemporânea. E daí eu queria ouvir um pouquinho do que você acha sobre isso. Do cemitério como um espaço de manifestação artística? Isso. E o Bonfim, em especial, eu fiquei encantadíssima quando conheci, quando tive a oportunidade de estar aí em Belo Horizonte e ter uma visita guiada por você, né? Então, eu não duvido em nenhum momento de que sim, é um espaço de arte, mas os nossos ouvintes podem ter Dúvida, certos né? questionamentos sobre isso, né? Então, Assim, vamos falar um pouco sobre isso. vamos, assim, talvez as pessoas, elas, na atualidade, em razão do tipo de cemitérios que nós temos de uma forma mais comum, né, que são os cemitérios parque ou os cemitérios verticais, né, os cemitérios onde essa visualidade da morte vai se modificando, se tornando mais homogênea ou até sendo diluída, né? Nos dá essa sensação de que os cemitérios eles não são espaços de evidências artísticas, né? Os cemitérios que nascem nos meados ali do século XIX, aquilo que a gente chama de cemitérios oitocentistas, eles permitem que a gente enxergue isso melhor, né? Como é no caso do Bonfim. Não significa que outros cemitérios, em épocas posteriores, né, no período colonial, também não tenham esses elementos artísticos. Né? Vamos pensar, por exemplo, cemitérios em espaços sagrados, como nas igrejas. Né? A gente tem túmulos significativos com alguns elementos artísticos que permitem que a gente enxergue isso. Os cemitérios, entretanto, do século XIX, como são cemitérios que nascem dentro dessa perspectiva de ser fora dos espaços da igreja, a céu aberto, eles permitem, né, que os túmulos eles nasçam ali, né, eles brotam do chão, e ao brotar ali do chão, eles apresentam também, eles têm essa possibilidade de apresentar elementos decorativos, alguns extremamente simples, modestos, e outros de extrema apuro estético, ou às vezes nem tanto apuro estético, mas a ostentação, né? Aquela Sim. coisa. E o cemitério do Bonfim, aqui em BH, quando ele é fundado em 1897, ele nasce com a perspectiva de ser um cemitério para todo mundo, né? Era o único cemitério da cidade. Ele nasce muito diferente de outras experiências ao longo do século XIX, em outras sociedades, que às vezes tem uns cemitérios muito específicos ali para os pobres, ou o cemitério dos leprosos. Aqui não, aqui era um cemitério para todo mundo. E aí, obviamente, nós não temos uma sociedade homogênea, né? Nós temos as desigualdades. E, nesse sentido, essas pessoas da cidade, que vivem ali na cidade, na urbs, vão refletir essas desigualdades em seus túmulos. E a melhor maneira da gente perceber um pouco dessas questões é verificar na construção tumular. E ao pesquisar sobre a construção tumular, a gente vai encontrar o trabalho dos marmoristas. Porque os marmoristas, eles são uma chave muito bacana para a gente pensar sobre a construção e projetação desses túmulos e muitas das vezes quem são os artistas que eles convidam para trabalhar em parceria com eles e para ajudar na concepção ou na finalização de um túmulo. Então, aqui no Bonfim, como eu disse, ele é do finalzinho do século XIX e até a década de 1940
ele vai ser o único da cidade, e ele vai reunir, ele, quando a gente fala de arte, a gente tem trabalhos de arte contemporânea, por exemplo, nós temos um trabalho de uma artista muito importante no cenário das artes aqui em Minas, que se chama Jeanne Milde. Ela é um dos ícones, né? Ela vem para Belo Horizonte em 1929. Ela é uma mulher diferente do seu tempo, né? E ela vem da Bélgica, ela já é uma escultora formada, ela já é uma escultora... Não conhecia amiga, não, sim, quero saber mais, depois conversamos. Pois é, e a Jeane vem e ela é uma das inspirações. Ela, na verdade, ela é uma das pessoas que vai agitar o movimento moderno aqui em BH. Então, ela tem pelo menos 3 túmulos identificados e assinados por ela, né, da decoração de túmulos, de expoentes, de figuras importantes para a história da cidade. Então, assim, o cemitério ele tem um período em que a gente vê muito aquela escultura tumular de mármore feita nas marmorarias, sem a assinatura de quem fez aquilo ali. Era uma obra muito repetida, um modelo, mas a gente também encontra algumas peças únicas e com essa assinatura, com o autoral, né? Então, tem a Jeanne Milde, nós temos aqui também um túmulo ornamentado pelo Bruno Jorge, que é o mesmo dos candangos de Brasília. O Bruno Jorge, um comunista de carteirinha, e tem um trabalho dele maravilhoso, muito bonito, muito tocante, num túmulo de um médico aqui da cidade. Temos outros artistas, como tem uma obra que é atribuída ao Amílcar de Castro, aquele artista da dobradura, né? O artista que pega as chapas de ferro e dobra. E tem um túmulo feito, né, para a família, de uma família importante, que são os Flecha de Lima, os diplomatas. E o túmulo é atribuído a ele. Eu não vou dizer que é dele, porque não tem a assinatura dele, né? Mas as pessoas que acompanharam a construção da obra aqui disse que eu vi o seu Amílcar por aí. Mas ele sempre muito discreto, não queria falar muito sobre esse trabalho. Então, assim, o cemitério, ele é um espaço muito múltiplo. Aqui a gente vê essa obra moderna, que a gente pode chamar de moderna contemporânea, mas também nós temos obras em estilo Art Nouveau, Art Deco, nós temos obras assim, extremamente acadêmicas. Tem um túmulo pelo qual você se interessou, que é aquele túmulo do Olegário Maciel, que tem aquela figura masculina desnuda. Sim. Recentemente, uma aluna da Escola de Belas Artes... Que eu gosto de homens pelados. Toda delicada aqui, falando homens desnudos e você tá pelado. Mari. Mas recentemente, nós não, essa menina, a Júlia, pesquisadora da Belas Artes, aqui descobriu que quem é o autor. Ele se chama José Rangel, é um grande escultor cearense que na época ele trabalhava, ele estava estudando artes no Rio de Janeiro. Aí na década de 30, quando morre o Olegário Maciel, o Estado decide fazer um concurso para ver quem apresentaria o melhor projeto. E é o José Rangel que ganha como o melhor projeto. É um túmulo, você lembra dele, é um túmulo Art Deco, com aquelas 3 figuras. Então hoje a gente já sabe quem é o autor e tudo. Então assim, o cemitério, ele tem essa possibilidade, né? Eu lembro de você encantada com o túmulo. Eu lembro que eu tentava descobrir quem era, Viviane lá em São Paulo me ajudando, falando, talvez seja o fulano. E hoje, anos depois, com o trabalho dessa menina, que ela descobriu uma caixa de documentos no arquivo público e falou, Marcelina, olha aqui, descobri quem é o autor. Para mim foi, assim, uma alegria, né? Então é um túmulozinho e a gente já dá milhões de saltos de alegria. Então, assim, o cemitério ele tem uma diversidade dessa questão artística que passa pelo trabalho dos marmoristas, o trabalho em equipe. Hoje, como que esse pessoal trabalha, né?
recentemente, eu e um colega da Escola de Belas Artes, o Maurício Gino, nós ganhamos um concurso que foi promovido pela Fundação Municipal de Cultura daqui, que era um edital de ofícios, né? A gente teria que apresentar um roteiro, né? Uma proposta de um documentário que tinha que ter só 15 minutos sobre um ofício em BH. Podia ser qualquer ofício, podia ser já um ofício morto, ou um ofício em transformação. E o Maurício Gino, que é um especialista em cinema, né? Ele me convidou, e uma das normas do edital era, tem que ter um profissional das humanidades. Pode ser sociólogo, pode ser cientista político, historiador, não interessa, mas tinha que ter um profissional de humanidades. O edital exigia isso. Aí o Maurício anda raro ultimamente. Nossa, nós tivemos uma sorte do cão. Aí nós sentamos e pensamos nesse projeto, que era falar sobre os construtores de túmulos. Né? O documentário, inclusive, está disponível na internet, no YouTube, é Moritrives Mortis, que é o título, é a frase que está no portão principal do cemitério do Bonfim. E o subtítulo Depois manda o link para a gente divulgar, a gente coloca no Insta do Contemporâneo também. É muito fácil de achar. Acha simples, porque já está disponível. E nós, nesse trabalho, a gente foi conversar com os construtores de túmulos. Os antigos, os de tradição, e o pessoal hoje, atualmente, né? Eu estou falando hoje, embora tenha sido colocado no ar em 2012, mas é bem recente. E é bom a gente entender como que mudou a dinâmica do trabalho. E nós tivemos uma sorte danada, porque o projeto ficou bom, ficou bem escrito, bem estruturado, e a gente foi selecionando e ganhamos em primeiro lugar esse edital. E eu tenho muito orgulho desse trabalho, assim, porque mostra a conexão possível, né? Isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, é de que o cemitério, para além dele ser o lugar dos mortos, né, o espaço dos mortos, mas também a gente consegue ali naquele acervo ir percebendo outras questões e entendendo a dinâmica, uma dinâmica do trabalho. Tem pessoas que vivem, né, daquilo ali, né, da escrita, né, de gravar, os gravadores dos epitáfios nos túmulos. E foi muito legal, assim. O cemitério é um espaço, eu falo que é um espaço de cultura, é um equipamento cultural importante para a história de qualquer cidade, né? A gente, nós, na condição de profissionais da pesquisa, estamos dentro das universidades, e é um dever nosso colocar isso em evidência, eu penso. Não sei. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Claro, principalmente se a gente amplia a noção de arte, né? Se a gente pensa a arte de uma forma mais abrangente, não uma arte acadêmica, de formação, necessariamente de ateliê, de tradição, né? E aí isso faz com que a gente valorize mais as obras funerárias, né? Os cemitérios e isso estimula as pesquisas, né? Eu vi que tem um pessoal aí do perfil dos estudos cemiteriais, o Fred, o Samuel, agradeço muito a presença deles. O Edu, clarinetista, foi seu colega aí em Minas, o Eduardo, e agora ele é meu colega aqui na UFMT, Olha que bacana. no departamento. Aí ele ficou, Marcelina, minha colega. Então é engraçado a maneira como a vida, né, vai. Na escola de música ele tá falando como a vida vai traçando caminhos que nem sempre a gente compreende. E você falou, né? Eu acho que isso é muito importante, eu quero frisar, que não significa que a gente gosta
que as pessoas morram, né? Não significa que estudar cemitério, estudar questões funerárias, estudar morte, significa estudar só a tristeza, só o falecimento, né? Mas o quanto os cemitérios, eles expressam outras questões, eles são culturais, eles são artísticos, eles são camadas temporais. Então, a gente pode estudar múltiplas coisas, né? Então, é isso que é tão instigante, né? Nesses espaços. É Então, verdade. eu acho que é o que eu acho particularmente sensacional. Queria saber um pouquinho mais do que você anda fazendo ultimamente, o que você anda pesquisando, os interesses mais recentes, uns Olha, alertas, spoilers aí. vamos dar os spoilers. Eu venho fazendo, assim, bilhões de coisas. Então, assim, se eu for falar tudo que eu estou fazendo aqui, é demais. Assim, mas então vamos nos concentrar aqui, assim, nos direcionarmos para essas questões mais voltadas para os estudos da morte, né? Eu venho de uns tempos para cá, em termos de pesquisa, eu venho desenvolvendo primeiro, sim, eu peguei a minha tese, que eu defendi em 2007, estou dando uma burilada nela, assim, a gente sempre Pois é, pega esse... te conheci e pedi a cópia da sua tese. Então eu venho trabalhando uma reescrita dessa tese, fazendo uma limpeza e uma atualização, porque eu quero publicar. Então a gente já está aí engatilhado, se der tudo certo, né, todos os orixás nos iluminar, eu acho que ano que vem a gente tem aí o livro, né, que é um subproduto da tese. Eu não vou dizer que é a tese em si, porque muitas coisas mudaram, a gente já mudou de opinião sobre muitas questões, então pronto, né? Isso é um projeto, eu já venho alimentando esse projeto já tem alguns anos, eu acho que agora está na hora de finalizar essa limpeza, essa depuração e colocar isso aí, né, compartilhar esse projeto meu. As visitas guiadas, elas estão meio que em suspenso, né? Mas isso não tem impedido que a gente faça outras coisas. Eu venho desenvolvendo uma pesquisa dentro da escola de design, que eu tenho incentivado, né? Na verdade, são dois projetos. Assim, com um aluno do design gráfico, que a gente está querendo montar um guia. A gente está fazendo um preparatório de um guia para as visitas ao cemitério, né? Então, a gente quer fazer um guia fácil de ser utilizado, né? Um guia mesmo de a gente indicar, mas que não necessite que qualquer pessoa pegue um professor, um aluno de ensino médio, e ele consiga, com esse material bacana, bem trabalhado do ponto de vista do design, né? Afinal de contas, eu estou dentro de uma escola do design, então eu preciso que os meus alunos do design gráfico entendam onde que eles podem entrar nesse tipo de pesquisa. Isso é um. O outro, a gente está trabalhando com uma pesquisa sobre, também pensando no design, mas sobre o design e sustentabilidade. Então, a gente vem tentando entender quais são as propostas que têm nascido na contemporaneidade para sepultamentos sustentáveis. Então, a gente tem descoberto assim, vários projetos de designers aqui no Brasil e fora, né? De urnas sustentáveis. Uma coisa interessante, eu acabei de dar um curso na Ampu Regional aqui, em que quando eu apresentei essa aula para os estudantes que estavam ali, eles ficaram, gente, eu nunca tinha visto isso. Projeto de urnas solúveis, projetos de caixões feitos de papelão reciclado, projeto de urnas em que você escolhe a planta, a semente, você deposita cinzas e pode plantar em um lugar e aquilo vira uma árvore. Por isso que eu sempre falo, eu quero ser um IP amarelo, né?
O meu sonho é me transformar. Olha aquele pé, Marcelina, né? Então a gente vem discutindo isso, pensando nessa produção dos artefatos da morte, né, contemporâneos, dentro dessa perspectiva do design sustentável, né? Porque o design ele é importante, ele é um mediador, né, das coisas, né? Dos trem que a gente usa, dos trecos, né? Então é o óculos, é o livro, é o caderno, é o copo, é a xícara e também os artefatos para a morte, né? Os caixões, as urnas. E a gente tem uma série de projetos contemporâneos, bem contemporâneos mesmo, de design para a sustentabilidade no tocante à morte. E, bom, nossa, eu já falei, falta mais uma coisa, tá? A professora Cláudia Rodrigues, né, no início do ano, me convidou, né, para ajudá-la, junto com a professora Mara Nascimento, para a gente poder cuidar da revista M, que eu não sei se existe outra, né, eu não sei, a gente já tem feito pesquisas aí, mas uma revista com esse perfil, né, Mari? Você já publicou ali, você sabe como é a importância dessa revista. Então, é uma revista que nasce ali no núcleo da Unirio, mas a Cláudia pediu para a gente colaborar, então eu venho ajudando, né, a Cláudia na editoria da revista, para a gente ver se a gente consegue que a revista se solidifique. Já é uma revista respeitada no nosso meio, né? Nós, pesquisadores do tema da morte, a gente já gosta dessa revista, é uma revista muito cuidadosa, porque a Cláudia é exigente demais, né? Ela gosta de qualidade top, né? E E eu venho ajudando-a na editoria dessa revista, né? Tenho trabalhado muito com ela na questão das mídias sociais, né? De cuidar do Instagram, tem as meninas, Adriane, Piovesan, a Andréia, Vicente, a Renata Machado, também são meninas que estão colaborando também nas lives da revista, porque a gente quer disseminar a revista para um público maior, conseguir mais pessoas interessadas em publicar. Só isso aí já é um trabalhão do cão, né? Então, essa é uma das coisinhas dos projetos, para além da vida, né? Que você sabe, né? É dar aula, é orientar tese, é orientar mestrado, é cuidar da casa, enfim, dos cachorros. das doguinhas, uhum, dos bebês que já não Dos são mais meus. bebês. Acho que eu Eu vi, falei, eu não tinha um disse Júlio todas. ali no chat reclamando que Marcelina tá trabalhando demais. O Júlio falou isso? Ah, não acredito, meu Deus. Pois mas ele tem uma vida boa, tá com a vida ganha, né? Eu ainda não. O Júlio já é uma pessoa que tá na maciota, eu ainda tenho um caminho para trilhar. Deixa ele reclamar. O Júlio tem alma livre, né? De viajar de moto, Ih, né? Então, é outra vibe. vai. Não, mas a minha hora vai chegar, calma, né? Calma. Mas por enquanto eu tenho que fazer essas coisas. Um dia os humilhados serão exaltados. Eu Exato. acredito nisso. Então, eu tenho acompanhado o trabalho da revista M ultimamente e as lives têm sido incríveis, porque mal bem a pandemia nos forçou a refletir, a discutir teorias, métodos, técnicas de educação à distância, de uso de tecnologias de informação e comunicação para o ensino, para informação em geral, para didática, para divulgação científica e ao mesmo tempo de imediato aplicar tudo isso, porque não nos deu tempo,
né, de nada. Então, semana que vem você já tem que começar. A Adriane está aí nos enviando um coraçãozinho. Ela é uma das pessoas que tem colaborado com esse trabalho incrível e ajuda a ampliar os interesses de pesquisa, ajuda a mostrar para mais gente, para inclusive pessoas mais jovens, né, os interesses, as possibilidades. Isso mesmo. Da pesquisa. Uma das lives que eu assisti, que foi incrível, foi sobre cinema de horror e pandemia. Então, é tudo muito imediatista, né? Tudo assim, são pesquisas de coisas que estão acontecendo agora. Né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a flexibilizar, né? As formas como a gente ensina, e não só como a gente ensina, mas antes do ensinar, como a gente pensa, né? Como a gente pensa pesquisa, como a gente pensa investigação, e isso é muito louco de certa forma, assustador, né? Como você disse antes, eu acho e concordo contigo, não tem como voltar a ser como era. Não, Não, não existe. Não é um novo normal e nunca não era normal antes, não é normal agora e não vai ter um normal do futuro. novíssimo. Não, não. Então a gente tem que pensar isso, né? Eu acho que o seu trabalho sobre sustentabilidade vai nessa direção e tem aí muito potencial, muito sucesso para essa iniciativa. Algumas dessas coisas eu tinha visto, por exemplo, transformar as cinzas em diamantes. Sim, Daí eu tem fiquei isso. pensando, será que diamante é sustentável? Será que eu posso transformar o vinho em diamante? Né? Não sei, não sei. Recebi uma pergunta aqui, vamos ver. Que se na construção tumular aparecem as categorias de gênero, né? Como você disse sobre uma escultora mulher, eu acho que começa por aí, né? Nós temos poucas escultoras mulheres. Eu Sim, conheço a Nicola Rollo, por exemplo. E aí você citou mais uma, mas são bastante raras. sim. Então, eu acho que começa por aí. Mas eu acho que vai adiante, né? O meu trabalho de doutoramento discute questões de gênero na escultura funerária, né? As representações de masculinidade através das representações de nudez. Sim. E no Bonfim também temos isso? O que você me diz? Assim, em termos do trabalho, antes, porém, de responder a pergunta que apareceu aí, aproveitando aí essa deixa das lives, né? Aí eu só queria Uhum. fazer o meu jabá aqui, Claro. da revista M, que nós estamos, né? A gente está tentando fazer agora uma live por mês, e a desse mês deve acontecer essa semana, agora é dia 5 de novembro, e adivinha quem vai ser o nosso convidado? Hum, Lorival Andrade. Lorival Andrade imperdível, imperdível. é aquela pessoa mais fofa e querida que já existiu no planeta, né? E ele Ele vai é falar sobre história os de cordéis. ursinho carinhoso e ursinho puff. Ele vai falar sobre os cordéis lá das pesquisas que ele faz. Então, daqui a pouco a gente está divulgando e vai mandar para você divulgar aí com Com seus certeza. alunos, seus colegas, quem puder prestigiar, né? Porque primeiro ouvir o Lorival é sempre um prazer imenso, né? Eu sou muito fã dele, eu sou suspeita, né? Quando Renata falou que seria ele, eu falei, não acredito. Como E segundo que o tema é muito bacana, né? O Lorival ele fala muito bem, e ele já escreveu na revista, para a revista, então é muito bom, né, ele ter aceito. Eu já agradeço assim antecipado
isso já divulga aí para vocês, né? Então, é dia 5, eu olhei aqui nas minhas anotações, dia 5 de novembro agora, às 8 horas, pelo Facebook, e depois a gente coloca lá no canal do YouTube. Agora, respondendo sobre essa questão... 7 horas. Lembrando que a gente tem um fuso São horário diferentes, né? Aí tá uma hora depois, ou não? Aqui a gente tá uma hora... Confusão. Confusão, não entendi não, você coloca aí o horário certo, tá bom? O nosso horário de Brasília, pronto, falei. Agora, respondendo essa questão aí sobre a questão do gênero na escultura tumular, tem essa questão que você apontou, né, Mari? É difícil a gente encontrar figuras femininas como as protagonistas do trabalho em si do fazer, de produzir a arte, né? Em todas as pesquisas que eu venho fazendo no Cemitério do Bonfim há muitos anos, né? A gente encontra poucas figuras femininas ali na evidência, né? Na assinatura da obra. Então, quando a gente descobriu o trabalho da Jeanne Milde, foi uma alegria muito grande. Agora, por outro lado, quando a gente vai estudar as marmorarias e entender ali os biombos da marmoraria, a gente tem imensas mulheres trabalhando, né? Eu conversei, inclusive, na época que a gente estava fazendo esse documentário, uma marmoraria, né, que tem uma ligação muito grande com os italianos, a Bottaro, e na época ela tinha mudado de nome para a Marmoraria São José, uma das pessoas mais importantes que cuidava de toda a parte burocrática e tudo era uma senhora, né? A dona Maria José. Atualmente trabalhando lá no Cemitério do Bonfim, e que ela é responsável, ela é letrista, né? Ela faz toda aquela parte de gravação na lápide, muitos túmulos feitos de granito preto, é a Rosângela. A Rosângela é uma exímia letrista, né? Nesse documentário ela ainda fala, olha, eu aprendi o ofício com meu pai tinha aprendido com meu avô, e eu aprendi, estou aqui trabalhando, enfim. Mas aparecem muito poucas, eu não vou dizer que elas estejam tão em evidência quanto os homens, né? Aí eu penso que é uma questão mesmo do tipo de trabalho, do tipo de lugar, de como... É uma série de questões, né? De como se pensa o lugar da mulher, a mulher é dentro de casa, né? A Jeanne Milde, inclusive, escultora, veio para cá com 29 anos, solteira. Nossa, o que ela viveu aqui eu imagino, assim, para a época, na década de 30, quantas pessoas olharam assim meio torto para ela, né? Agora, quando a gente pensa assim na representação de gênero nas esculturas, né? Aí é uma outra questão, né? Que aí a gente vai pensar quando nas suas pesquisas mesmo, quando você pensa na representação do gênero masculino, como que o homem aparece, né? A questão da virilidade, né? E quando aparecem as esculturas mais femininas, é aquela coisa mais lânguida, é uma coisa mais contida, né? Principalmente aqui no Brasil, porque às vezes a gente visitando outros cemitérios, como o Père Lachaise, em Paris, a gente pode encontrar esculturas mais sensuais, Isso depende do contexto, do momento e do lugar, né? Existem algumas representações que são mais específicas, eu não sei nem dizer assim, se é exatamente de gênero, né? Mas que passa pelas representações das figuras, das pessoas. Então é muito comum, às vezes, a gente encontrar os anjinhos bebês nos túmulos de criança, né? Às vezes, depende, assim, eu acho que é um estudo delicado que a resposta para essa pergunta depende da pergunta, assim, o que você está procurando ali, né? Se é a questão da sensualidade. Os escultores não pensaram nessas questões, né? Não estavam preocupados com isso, mas nós podemos ler determinadas coisas
né? De uma Exatamente. forma ou de outra, É, dependendo das nossas investigações. Então, né, muito é, perto. porque, por exemplo, a gente não pode falar assim, a rosa só aparece em túmulos femininos. Não, porque não é a rosa num túmulo, ele não está representando a mulher. A rosa está representando a fragilidade da vida, né? De como a vida é frágil. E Uhum, como a rosa das flores é a mais linda, porém é que vive menos. Então, uhum, eu tenho há túmulos, né, de estadistas aqui em Belo Horizonte que tem cheio de corbele, de rosas, né? Então, é uma questão, é difícil de responder essa pergunta assim de uma forma, falar, olha, é isso e é assim. É um estudo delicado, né? E aí eu sugiro, né? Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, que assim, leia os textos da Maristela, que vocês vão encontrar algumas dicas aí. Ela que é especialista nisso. depois a gente conversa. Eu queria ouvir um pouquinho sobre a loira do Bonfim. Ah, nossa, se você não me perguntasse sobre a loura, eu ia falar, tem alguma coisa errada com a Mari. Porque é uma história que, assim, nas visitas guiadas, às vezes eu faço de conta que eu não vou falar, porque o que a gente tem feito atualmente aqui com as visitas, né? A gente tem trabalhado com roteiros. Antes a gente fazia uma visita só, né? Era o mesmo tema, aquele roteirão. Aí depois a gente estudando mais, eu estou falando a gente porque tem um grupo, a gente tem uma equipezinha, né? Já constituída. E nós sentamos desde o ano retrasado e começamos a trabalhar com roteiros. Então, cada mês a gente libera um roteiro para essas visitas. E nem sempre eu incluo no roteiro parar para contar a história da loira. Mas muitas vezes, a gente finalizando a visita, as pessoas falam assim: a loira do Bonfim, você não vai contar essa história para gente? Aí eu sempre história para contar, eu sempre sou bem generosa e falo, então tá, então senta que lá vem a história. Primeiro de tudo, o que temos que entender é uma lenda urbana, porque as pessoas perguntam assim para mim, tem loiras enterradas aqui no cemitério? Um monte, né? Loiras, ruivas, morenas, pretas, mulatas, sei lá. Tem gente de tudo quanto é tipo, né? Tamanho, cor. Então, assim, loiras certamente muitas. Mas a loira do Bonfim... então onde fica o túmulo da loira? Não existe um túmulo da loira do Bonfim. Existe o imaginário em relação a essa personagem. E aí, muito curiosa sobre isso, de tantas pessoas me perguntar, eu lembro que há uns anos atrás, eu e uma aluna do curso de História da antiga faculdade onde eu trabalhei durante muitos anos, a gente fez uma pesquisa e nós conseguimos localizar num jornal do início da década de 10, né, do século passado, esse relato, essa história que eu vou contar aqui para vocês, né? Que é a seguinte, nesse relato que aparecia nesse jornal, numa coluna assim, de causos da capital, dizia o seguinte, que era dia, uma menina, uma jovem, loira, deveria ter 17, 15 anos, não falava de uma mulher madura, né? Solicitou um táxi, né? Na época era aquelas parecia aquelas carruagens, charrete. Ainda não era ainda o táxi, não, o veículo como a gente vê hoje, puxado por cavalos. Ali na região do centro da capital, onde hoje tem a rodoviária. Nem existia rodoviária ainda. Né? Para quem é de Belo Horizonte vai saber bem de onde eu estou falando. Né? Mas é na área urbana da cidade e ali onde tem uma praça, não é a mesma praça hoje, mas ali ficava as charretes. E aí esse sujeito, né, esse condutor, esse chofer, leva a menina até o cemitério. O cemitério ainda estava em processo de construção, ele já havia sido inaugurado, mas as obras estavam no processo.
E segundo a lenda, segundo esse relato, essa jovem diz a ele que ia para o cemitério, que ia entrar ali, que ele deveria esperar um tempo ali. Se ela não voltasse, que deveria de procurar pela féria, né, pela corrida, no naquele endereço, que ali era mais ou menos ali na região do bairro do Bonfim. E a menina e o chofer, 1910 e bolinha, todo mundo confiava em todo mundo, né? Amarrava cachorro com linguiça, assim falava minha mãe, né? Então, ele ficou esperando, decorrer o tempo, a moça não apareceu. Gente, ouçam, não era noite, não era meia-noite, não estava escuro como está aqui, não, porque eu fiz um cenário de penumbra aqui. Mas não era noite, era dia. Ele esperou, 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 a moça não voltou. O que ele fez? Dirigiu-se até o endereço que ela havia indicado. Aí ele chegou, era uma casinha bonitinha, com alpendre, muito comum aqui, né, na região ali do bairro do Bonfim. Aí ele bateu palma, apareceu uma senhorinha, uma doninha fofa, 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 que o atendeu muito gentilmente. E ele contou a história, ela falou, não autorizei ninguém a pegar táxi no meu nome, mas se eu quer entrar, tomar um café, uma água, ele aceitou, né, claro, coisa também que a gente não faz hoje, né. Aí ele entrou, enquanto a senhora ia até a cozinha para buscar a água e o café que ela ouviu oferecido, ele ficou olhando ali na sala, viu uma cristaleira, né? E cheia de porta-retratos, ele ficou olhando aquelas fotos ali, e não é que ele viu uma foto com a menina que ele tinha deixado no cemitério. Aí ele falou, olha, essa senhora está a me enganar, né? Quando ela voltou, ele falou, olha, a senhora tem que me pagar pela corrida. Ela falou, mas eu já lhe disse que eu não autorizei. Ele falou, tem sim. A moça que eu deixei no cemitério é aquela da foto. Vocês ouviram um barulho? A xícara e o copinho caiu, crash, quebrou. A doninha ficou estarrecida, Mari, e ficou olhando para ele assim, atônita, e falou assim, mas aquela é a minha filha. Ele falou, pois é, pague-me o que deve. E ela disse, mas ela está morta há 3 anos. Ou o moço está correndo até hoje, entendeu? Então, assim, essa história, que é uma história inventada, é uma mentira contada, tão bem contada, que ela acabou virando verdade. Então, essa lenda ela é contada, recontada, ela é contada de outras maneiras, as pessoas colocam acréscimos. Essa loura já atormentou os motorneiros, que havia uma linha, né, do bonde que saía do centro da capital e ia até o cemitério. Ela já atormentou os motoristas de táxi, né? Agora já o veículo automotor, os motoristas de ônibus, e tem gente assim que jura de pé junto que viu essa personagem, né? Então, assim, é um personagem mítico, é um personagem do imaginário, mas a Loura existe, né? E eu gosto que ela exista. Eu penso que é muito importante essas lendas, esses fantasmas, eles alimentam, né, a nossa imaginação e tornam o cemitério, inclusive, esse mais sedutor, né? Porque as pessoas, Sim. as crianças adoram ouvir essa história. Né? Quando eu conto isso para os jovens estudantes, eles morrem de rir, e alguns ficam visivelmente com medo. É uma lenda, mas é uma lenda bem contada que virou verdade. A Loira é um personagem. Eu acho até que ela vai ganhar aqui em Belo Horizonte o título de cidadã honorária da Câmara Municipal. Não demora. Eu acho justo. É justo, não é? Eu acho, devia ter uma escultura em praça pública ou na frente do cemitério, maravilhosa. Também acho. A gente está com o tempo quase no fim, com dor no Ah, coração, digo isso, né? Então, só queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, para finalizar. eu quero
primeiro, de novo, te agradecer muito por essa oportunidade de vir aqui falar mais um pouco do meu trabalho, do que eu venho fazendo, né? E, enfim, e eu espero, né, que a gente tenha a oportunidade de que esses encontros não sejam só virtuais. Eu acho que é muito importante que a gente tenha a chance de encontrar fisicamente, né, nos encontros da ABEC ou da AMPU, né? Ano passado nós nos encontramos lá na AMPU Nacional, estava tão bom, né? E eu espero, isso, que a gente consiga consolidar as nossas parcerias, né? Eu penso que a UENG e a universidade onde você está trabalhando, a UFMT, a gente, quem sabe, possamos fazer coisas juntas, né? Eu acho que isso é legal, assim. Eu só quero te agradecer por confiar em mim e me chamar para conversar com você e com seus colegas. É isso. Foi um prazer enorme. Acaba a pandemia para a gente ter um lançamento presencial do seu livro, para a Nossa, gente ter a Ampu no Rio de Janeiro, ver a Cláudia, nos isso. reunirmos aqui em Cuiabá, para vocês morrerem de calor E de e biquíni. nos vermos, nos abraçarmos. Estou com saudade de todo mundo. Mas mesmo assim é um prazer ver grandes amigos aqui assistindo, compartilhando desse momento. Eu sempre vou ficar muito feliz em falar com você, em ter a presença de cada pessoinha aqui nesse momento. O Samuel falou para a gente tomar um baigon com a loira, com certeza, né? Preciso. Só não tem o nível de resistência para pimenta que a Marcelina tem, mas fora isso, tudo certo. Foi um prazer imenso, Marcelina. Agradeço em nome do Contemporarte por você ter aceito nosso convite. Foi uma honra ter recebido você aqui e espero que tenhamos outros momentos como esse. Tchau, tchau, Sim. gente. Até a Tchau. próxima. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo do Contemporâneo. Beijo. Até a próxima. Até.